Sua Bíblia comigo, por favor, em Romanos, capítulo de número 9. Hoje é capítulo número 9. E nós vamos ler do 19 em diante. Tem uns crentes aqui das antigas que conhecem esse louvor. Esse louvor é lindo. O louvor é lindo, Deus é tremendo. Falar de um Deus tão grande e se importar com gente pequena que nem eu, é demais, né, Fátima? Falei, meu Deus do céu, que amor é esse? Que amor é esse? Pergunta para a pessoa do seu lado, já parou para imaginar, irmão? O quanto Deus te ama? Demais. E eu não sei. As brigas que acontecem entre arminianismo e o calvinismo, de dizer que Deus escolheu, Deus predestinou, eu não vou nem entrar, isso é outra coisa que daria seminário, para a gente falar, a visão de um, a visão de outro dentro da teologia. Mas uma coisa a gente vê na Bíblia, que Deus na sua soberania, Ele escolheu pessoas, Ele chamou pessoas. Eu creio, eu sou um chamado por Deus. Tem mais alguém que é chamado por Deus aí? Esse chamado não é por uma perfeição. Esse chamado é por causa de alguém em Cristo. Paulo ele vai tratar justamente isso. A gente percebe que eu estava ministrando um pouquinho já para vocês aqui, falando sobre o coração de Faraó. Quando nós olhamos por um lado, parece que Deus não deu a oportunidade de Faraó se arrepender. Mas se você ler bem o texto, você vai perceber que Deus falou através de Moisés, disse, porque a gente tem que entender da seguinte maneira, aquilo que Deus já sabe não significa que é aquilo que Ele já determinou. Muitas coisas são, outras não. Mas Deus já sabendo que Faraó seria um homem com o coração endurecido, Ele ia dar a porta aberta para Deus entrar e endurecer os outros 50%, vamos dizer assim, só para entender. Porque aqui a questão, depois de Paulo ter falado sobre isso, ele vai meio que, numa conversa, ele não vai dar tempo das pessoas perguntar para ele. Ele mesmo já pergunta no lugar das pessoas. Sabe aquele negócio que você está falando? Não sei se você já fez isso, está falando com alguma pessoa, pelo menos quem ensina, quem prega, quando está falando alguma coisa que você sente que na cabeça da pessoa ficou uma interrogação. Aí você já automaticamente, você pensa como a pessoa e diz assim, essa pessoa deve ter pensado isso aqui. Paulo está escrevendo dessa maneira. Ele está dizendo, não, porque Deus é soberano, Deus faz isso, Deus faz assim. Aí o pessoal fala assim, então do que ele está reclamando? Se ninguém resiste a ele, ele faz o que ele quiser, a gente tem que ficar quieto. E ele não tem nem o que reclamar, porque não adianta eu querer me arrepender, porque ele não vai aceitar. Não adianta também eu querer me desviar, porque ele não vai deixar. Então é ele que manda, então eu vou sossegar aqui. Será que seria assim? Será que Deus determinou que você fosse esse coração duro? Ou você com seu coração impenitente entesoura as iras de Deus para o futuro? O desejo de Deus, a proposta é que nós venhamos nos arrepender. Amém? Para que nós sejamos vasos de graça, de misericórdia. E nós, quando olhamos aqui para o que Paulo está dizendo, ele está dizendo o seguinte, Moisés, ele não merecia também, o faraó também não merecia, o povo de Israel merecia a misericórdia de Deus? Também não. O povo egípcio merecia a misericórdia de Deus? Também não. Ou seja, ser humano nenhum merecia a misericórdia de Deus. Deus é que se compadeceu de quem Ele quis. E louvado seja Deus que Ele se compadeceu de mim. Ele se compadeceu de mais alguém aí? Isso não é um ato meritório nosso, como se Deus estivesse devendo alguma coisa para a gente. Que a gente cresce com um negócio seguinte, aquela pessoa nasceu num determinado lugar e a pessoa se deu bem. Aí aquela pessoa tem uma obrigação com o lugar que ela saiu. Não tem esse negócio na cabeça? Tem obrigação, você tem obrigação. O mundo tem obrigação. E às vezes nós vamos vendo as pessoas crescendo, sendo bem-sucedidas, chegando a altos lugares. E tem pessoas que ao invés de se espelhar e falar assim, eu vou seguir esse caminho aí, a pessoa fica julgando, você deve ter roubado. Não, tá vendo? Ó, cresceu e se esqueceu de mim. Como que se as pessoas devessem alguma coisa pra gente? E todo mundo deve explicação de alguma coisa, não é assim?
Por que o apóstolo fez? Por que o apóstolo deixou de fazer? Por que a pessoa falou? Por que ela deixou de falar? Eu também tenho que explicar as minhas ações, então a gente é acostumado com isso. E quando nós chegamos para Deus, parece que Deus tem que dar uma explicação das decisões dele para nós. Quer ver como nós temos uma mente assim? Quando a gente ora às vezes fala assim: Senhor, se o Senhor abrisse aquela porta ia dar tudo certo, sim ou não? Sim ou não? Deus te perguntou alguma coisa? Deus está dizendo a sua ideia. Deus não sabe mais o que faz. É isso que Paulo está dizendo. Deus sabe o que ele faz. Ainda que ele tenha que te tratar pelo vale da sombra da morte, ele sabe o que ele está fazendo. Deus é sábio e as suas decisões são sábias e coerentes. Nós podemos não entender, mas as decisões de Deus são sábias e coerentes. E tem a ver com a justiça e com o amor dele. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Paulo justifica esse pensamento. Ele diz assim, capítulo 9, versículo 19. Tu, porém, me dirás, do que se queixa ele ainda? Pois, quem jamais resistiu à sua vontade? Aí ele diz, quem é você? Homem, para discutir com Deus. Tem gente que discute com Deus, tem gente que se revolta contra Deus. Deus me dê explicações. Por que isso? Eu preciso entender. Ninguém encosta a Deus na parede. Coisa ridícula são pessoas que dizem assim, que quando você dizima e quando você oferta, você pode encostar Deus na parede. Eu já ouvi isso daí. Alguém já ouviu isso daí? Idiotice. Deus é fiel, ainda que você seja infiel, irmão. Você dizimou e ofertou, você pode até desviar no meio do caminho, porque você fez, Deus vai fazer na sua vida. Mas a sua autoridade não é com Deus, a sua autoridade é contra o diabo que quer te roubar. Com Deus, Deus já disse, querido, deixa eu falar uma coisa para você, é fácil, filho. Estão aqui os meus mandamentos. Pratica, será abençoado. Não quer, é Deuteronômio 28. Você escolhe ser abençoado ou amaldiçoado. Amém? Deus já disse, está liberado aqui, é só você se posicionar. Aí às vezes as coisas vão acontecer na nossa vida, mas a gente não gosta de avaliar a nossa vida muito friamente, tipo assim, puxa, é verdade, eu tomei a decisão idiota. Eu fui burro, investi errado, fazer o quê? E tem gente que não consegue deixar investimento lá atrás e tocar a vida e conquistar e mudar. A pessoa fica presa naquilo que perdeu. Eu devia ter investido aqueles 10 reais. Você não lutou para ter 100 durante esse tempo todo olhando para 10 reais, irmão. Estou falando continha pequena. O que foi? Foi. Se você não for resiliente, se levantar, quantas pessoas, eu falo financeiramente, em outras áreas da vida dela, não estavam indo bem. De repente, a pessoa chegou no fundo do poço. Parece que foi uma mola propulsora para a pessoa crescer, que ela aprendeu com os erros dela. Sim ou não? E agora, nas oportunidades que ela teve, vai ser diferente. Maturidade, ela alcançou maturidade. A gente estava falando um pouquinho sobre isso, né, Carlos? Que às vezes as pessoas estão lá passando por alguma coisa devido às decisões dela. E ela quer achar o culpado, que é Deus, que é fulano, que é ciclano. Uma vez a palavra de Deus já disse para nós, acho que é em Tiago, que diz do que se queixa o homem, se queixa dos seus próprios pecados. Porque nada mais você colhe do que aquilo que você deseja no seu próprio coração. Não diga que é Deus que te tentou. Não diga que é isso, é aquilo. Não, você foi tentado por aquilo que deseja o seu coração. Quem está entendendo? É uma conversa de desmascarar a gente, de colocar a gente no lugar correto e assumir que nós somos os autores da nossa história. Sim ou não? Muitas coisas nós escolhemos. Eu sei que tem algumas coisinhas que a gente não escolhe, não. Não dá para a gente trabalhar isso, mas muitas coisas a gente escolhe. Você não escolhe a família que você nasce, escolhe? Você não escolhe, eu quero nascer numa família assim, 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 assado. Você não escolhe essas coisas. Você pode cuidar da sua saúde, mas você não escolhe ter a saúde. Mas você pode cuidar e ter uma saúde melhor. Mas agora, você escolhe onde você investe, você escolhe com quem você casa, você escolhe com quem você namora, você escolhe a igreja que você frequenta, você escolhe as pessoas que você tem amizade, com quem você faz aliança. Sim ou não? Aí diga a pessoa que está você está reclamando de quê? Está escolhendo mal? Não é? Um dia está a Marta e a Maria escolhendo. Uma escolheu fazer bolo e cuidar da cozinha. E a Maria escolheu o quê?
ouvir Jesus. O que Jesus disse? Ambas escolheram, uma escolheu a melhor parte, eu não vou tirar dela aquilo que é o melhor, e você escolheu a pior, mas é bom comer para depois, para esfomeado. Depois come, diga, depois a gente come. Amém? Mas olha só o que Paulo está aqui alegando para nós. Não adianta você querer ficar trocando ideia com Deus e querer jogar nas costas dele a culpa de todas as coisas. Nós somos culpados das nossas decisões. Só que ele leva tanto a fundo isso, que ele vai dizer algumas coisas sobre tentar fazer alguma coisa para merecer algo de Deus. Olha só o que ele vai dizer para nós. Ele diz assim, ó. Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fez assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira, preparados para a perdição? Isso é perigoso, o que ele está dizendo aqui. Que a ira não foi manifestada hoje, mas vai ser manifestada um dia. Então, tipo assim, vem cá. É tipo, eu não sei como você educa os seus filhos, mas você chega e fala assim, ó, menino, se eu te pego, te dou um tapa na orelha que você não vai falar nunca mais. Já viu aquela, tinha uma vizinha que ela falava assim, menina, eu vou dar um tapa na sua boca, eu vou quebrar tudo os seus dentes, você nunca mais vai ouvir. Tem a ver uma coisa com a outra, né? Mas ela nunca quebrou os dentes da menina. É que nem minha mãe quando falava para mim, quando era menina, falava assim, olha, eu não quero você no meio desses meninos que fica fumando cocaína e cheirando maconha, hein? Boa, irmã, boa, mãe, entendeu? Eu não sabia muito diferenciar as coisas, né? Mas a gente vai avisando, menina, eu te pego, menina, eu vou te pegar, menino, eu tô te avisando. Só que aí chega aquele dia que a pessoa fala assim, pega nada. Mãe vai bater em mim? Você acha que ela vai? Não, aí pega o dia que a mãe e o pai tá virado, sabe? Da pá virada. O que acontece, meu filho? Aí vai celular embora, não vai mais usar celular, não vai mais comer salgadinho, não vai ganhar mais Coca-Cola, cinta no lombo, e é o seguinte, nem lancheirinha para a escola você vai levar. Ponto. Aprender a valorizar as coisas. E a pessoa pensava, nunca que meu pai vai fazer isso. E dentro da psicologia, a pior coisa que você faz é você dizer que vai fazer uma coisa e não faz aquilo. Porque a criança fica sem vergonha, porque sabe que você é uma pessoa sem palavras. Não se preocupa não, Deus não é assim que nem a gente não. Porque fala a verdade, olha ali, a fofura ali, a Mari, ó. Aí você pega para ela, tudo bem que ela está num estágio ainda que não entende muito bem. Aí você fala assim, Mari, eu vou te pegar, menina, se você fizer isso. Aí ela pega e fala assim, acabou. Acabou, já não pega mais. Já não pega mais, né? Aquele filho que vem e fala assim para você assim, papai, te amo, aí quebra. Deus, você fala para ele, papai, te amo, mas eu te pego mesmo assim. Eu te rebento. A gente coloca filho de castigo, e aí depois vem a mãe ou o pai e fala assim, tadinho, você também não foi criança? Tira ele. Aquele castigo do videogame, aquele castigo de 2, 3 dias, vira 5 minutos. Aí a criança sai assim, bonzinho mãe. Aí sai, não acontece nada. Aí a criança passa alguns dias, está tudo bem, não é assim? Aí depois volta e faz as coisas. Então o nosso senso, por quê? Mas por que a gente faz isso? A gente ama, a gente não quer ver sofrer, sim ou não? Irmão, Deus se importa com esse negócio não, tá? Mas Deus não ama. O amor de Deus vem junto à correção, porque Ele é Pai. Ele é Pai, Ele não é a maior revelação de Deus. Hoje eu estava pensando em tudo aquilo que eu ministrei para o povo ontem à noite. Falei assim, qual é a maior revelação de Deus? Me perdoe se eu não consegui explicar direito, mas espero que eu consiga fazer você entender. Não é discutir se é Jeová, se é Jeová, eu sou o que sou, está escrito lá, irmão. Mas uma maior revelação é que Ele é Pai. Ele é Pai, seja na língua antiga, seja na língua, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, a maior revelação é o que Jesus falou, Ele é Pai, Ele é Abba.
E se ele é Abba, nós somos filhos de Deus. Amém? Então nosso relacionamento não é de um senhor e um escravo, mas sim de um pai e de um filho. Ou seja, o amor de Deus, ele não é como o nosso. Ele deixa a gente passar pelo deserto para aprender, ele deixa a gente crescer com as nossas dificuldades, ele deixa a gente crescer com os nossos erros, mas ele não nos abandona. Ele anda com a gente no deserto, mas ele deixa a gente passar pelo deserto. Para quê? Para amadurecer, para fazer a gente crescer. A gente estava falando ontem sobre a maturidade de Moisés. O Moisés que antes está matando o egípcio. O Moisés que está querendo fazer na sua força. E de repente chega lá em Números e fala que Moisés era um cara manso. Vê como Deus trata você e como ele me trata? Porque Deus quis pegar Moisés no meio do caminho e matar ele, porque ele não estava aliançado com Deus. Veja como Deus ele ama. O único problema é quando Deus se cala. E Paulo começou Romanos capítulo 1, no finalzinho do primeiro capítulo, no início do livro, mas no final do capítulo ele diz assim: Deus abandonou. Irmão, ele não fala mais. Quando Deus se cala, é o pior. Sabe por quê? Porque a gente acha que está tudo certo. Deus não falou nada, está dando tudo certo. E Deus se calou. Vai chegar uma hora, e essa hora do grande dia, que você pode viver na sua vida e morrer, no último dia falar assim: tá vendo? Falei que era besteira isso aí. Você vai dormir o sono dos mortos lá, foi para Floresta dos Homens Esquecida. Já ouviu esse tipo de linguajar? Floresta dos Homens Esquecida. O que é a Floresta dos Homens Esquecida? Alguém sabe? Floresta dos Homens Esquecida é uma maneira poética de dizer cemitério. Floresta dos Homens Esquecida. O dia que você for para lá, já não vai haver mais memória, você não vai fazer mais nada. Mas um dia você ressuscita. No dia da ressurreição, justos e ímpios ressuscitarão. E cada um receberá a justiça ou a misericórdia de Deus. Ou seremos justificados em Cristo, ou seremos o vaso da ira de Deus. É tão sério que Jesus diz que naquele grande dia, muitos chegarão para ele e falar assim: Senhor, mas eu preguei na igreja, eu era ministro, eu era apóstolo da igreja, não, mas eu era o pastorzaço. E Jesus diz assim: nunca te conheci, eu não tenho parte contigo. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ou seja, não adianta praticar a obra e praticar a iniquidade junto. Amém? Paulo está dizendo justamente sobre isso. Por quê, apóstolo? Preste atenção no que ele vai justificar aqui. Ele diz assim, versículo de número 23. A fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios, assim como também diz em Oséias: chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E no lugar em que se lhes disse: vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Mas relativamente a Israel, dele clama Isaías: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, não serão todos, mas um remanescente é que será salvo. Porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra, fielmente e em breve. Como Isaías já disse: se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado descendência, ter-nos-íamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justificação vieram a alcançá-la. Todavia, aqui decorre da fé,
E Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como que das obras. Tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que põe em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. Explico para você que talvez tenha ficado difícil tudo isso que eu li. Ele está dizendo o seguinte: o povo de Israel recebeu uma lei. Eles têm não somente 10, o decálogo, os 10 mandamentos, tem muito mais de 300 leis para eles. E eles estão tentando cumprir essa lei, para que eles digam assim para Deus: está vendo? Eu consegui cumprir. Está vendo? Eu não adultero, está vendo? Eu não roubo, eu não adoro outro Deus. Olha, está vendo? Eu vou lá no templo todo ano, eu sou um dizimista, eu sou uma pessoa que sacrifica, eu sou uma pessoa que honra, que faz isso, aquilo outro. Sendo assim, eu mereço receber alguma coisa de Deus. Esse é o pensamento do judeu. E eles dizem assim: e além do mais, eu faço parte do povo da aliança. Eu sou um judeu, eu tenho a lei, nós temos o templo, nós temos o Hashem, ponto. O nome, que eu tenho tanto temor por esse nome que eu nem falo, eu só falo que é o nome, Hashem. De tanta devoção que eu tenho a esse homem, porque a Bíblia diz: não usarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Então eu tenho muito temor. Aí olhando para os caras, eu falo assim: meu, o cara se circuncida, o cara guarda a lei, o cara veste o quipá, o cara faz isso, o cara faz aquilo outro, o cara vai para Jerusalém, o cara não trabalha no sábado, o cara, olha quanta coisa ele faz, ele merece, não, pelo amor de Deus. Um cara que se absteve de tudo quanto absteve, ele merece ser salvo, ele merece reinar com Deus, ele merece habitar no céu. Sim ou não? É o pensamento deles. E aí Paulo diz assim: aí que está o problema. É que vocês tentaram praticar uma lei, e essa lei sempre de alguma maneira foi contrária a vocês, porque a lei, a palavra, ela não tem como te salvar. Como assim, apóstolo? O senhor ensina para a gente, e sempre prega que a gente tem que estudar a palavra de Deus. Sim. Conhecereis a verdade vos libertará. Jesus disse que a tua palavra é a verdade, está aqui, nós precisamos. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Examinai as escrituras, porque elas testificam de mim, e nela cuidais ter a vida eterna. Jesus disse tudo isso. Eu não estou desdizendo tudo que Jesus disse. Só que Jesus, quando chamou essa elite, principalmente dos judeus, ele disse o seguinte: vocês estão querendo se justificar na lei, dizendo que vocês merecem ser o povo especial. E Paulo mostra para nós, em tudo que nós estudamos, que tanto judeus, como gregos, como gentios, pessoas que não têm nada a ver com o povo de Israel, todos pecaram e não tem um que consegue se salvar. A palavra de Deus, ela nomina o pecado. Ela diz: ó, isso aqui é pecado, aquilo ali é pecado, aquilo ali é pecado. Mas você saber que aquilo é pecado não significa que você deixa de ser pecador. Já estava brincando? Eu fui na nutricionista perguntar para ela assim, eu falei: e aí, moça, como que eu tô? Ela falou assim: a verdade ou a mentira? Eu falei: verdade verdadeira. Ela falou assim: ó, o caco. Ela falou assim: vamos fazer uma dieta para você. Aí eu falei: espero que você seja crente, né? E dieta, vamos fazer a dieta que a pessoa não fique infeliz, né? Meia concha de arroz. Até aí eu não vou comer tanto assim arroz. 300 quilos de salada. Tá bom. Aí começou a falar: não, você tem que fazer não sei o que, com balsâmico, não sei o que. Eu me senti Masterchef. Chuchu? Falei: pastor, chuchu. Um grelhadinho. E você tem que comer frutinho, chazinho. Eu falei: eu sou homem.
Eu gosto de... Não é? Negócio esquisito, mano. Eu gosto de chazinho também. Mas o homem fica de pé, tomar chá à noite e dormir com chá e bolacha de gente que está no hospital, gente. Essa mulher não está convertida, não. Mas ela montou um cardápio. Aí você vai para casa e fala assim: por que eu fui nela? Perdi meu tempo. Porque se ela fez um cardápio, eu não quero vivê-lo, não vou ter resultado. Aí a gente se adapta. Fala, tá bom, eu tiro isso, tiro aquilo outro e vamos embora. Tentar se virar. Ainda mais o preço que tá as coisas. Dá para fazer um regime fácil, gente? Vai comprar chuchu. Quanto é o quilo de chuchu? Já foi época que chuchu era R$1 o quilo, irmão. 6 conto o quilo do chuchu. E só dá trabalho para descascar. Aí você fala, puxa vida, não é legal isso daí. Não, compra abobrinha. Abobrinha é bom. Compra berinjela. Berinjela é bom para colesterol, esse negócio, né? Compra berinjela. O zóio da cara, irmão. O zóio, nariz, boca, dente, vai tudo. Aí você fala, vamos comprar queijo. Não pode ser o queijo. Quanto mais amarelo, pior é, não é? Compra queijo branco. Pô, a mussarela tá 20 conto, 200 gramas, irmão. Aí você fala, já tá 30? Aí já. É que foi ontem, hoje já é 30. Leitinho desnatado. 6,50 o litro. E você fala, vamos fazer. Aí a gente tava brincando em casa, falando isso com o Rafa. Eu falei assim, irmão, ele falou assim, tem que fazer um regime. Eu falei assim, ó, seja bem-vindo. Você vai lá no mercado, você vai pegar o dinheiro que você trabalhou e vai fazer a compra para você passar a semana, para você ver só do seu regime. Aí ele falou assim, eu falei assim, não, vou comprar isso aí. Eu falei assim, ó, deixa eu te avisar, o quilo do chuchu é 6 conto, 7 conto, hein? Mas vem bastante. Você 3 chuchu, querido. Aí ele falou, meu Deus do céu. Aí no resumo, assim, é uma maneira descontraída da gente falar, mas tipo assim, deram um monte de informação, legal, mas vai dar para praticar? Vai dar, e fora que você vai ficar assim, ó, eu não vou aguentar o jiu-jitsu. Chega na quarta, eu falo, senhor Carlos, eu vim trazer os meninos e segurar a faixa aqui, ó, não me coloca para lutar. Esquece, ó, você não me vê com esse negócio amanhã de polichinelo, não, é sentar, é lutar leve, vou fazer a unha amanhã, pintar, é coisa leve, não aguenta. As coisas de Deus que Ele traz para nós também, é exatamente dessa maneira. Às vezes Ele está trazendo um monte de informação para nós, e a gente aplaude, fala, legal todas essas informações, mas elas são informações verdadeiras, boas para a nossa vida, mas muito difícil de viver, é um preço muito caro a se pagar para viver essa verdade da palavra de Deus. Quanto maior o seu sonho, é só você olhar a palavra de Deus, maior vai ser a sua dedicação para aquilo, irmão. Quantas vezes a gente vê pessoas que se submetem a, por exemplo, fazer aquelas lutas de MMA, tem é muito restrita a alimentação, não é, Carlos? Quando campeonato, tem que estar em não sei quantas gramas, não pode tomar uma grama a mais. O pessoal fica infeliz, irmão, né, pastor? Fica infeliz, eles não ficam felizes não, irmão, mas eles querem ganhar, a luta tem um objetivo. A mesma coisa quando a gente olha para a palavra de Deus. Vamos fazer esse detox espiritual, mas existe uma recompensa, o céu. Mas ainda que façamos tudo isso, não vamos receber o céu por causa do nosso sacrifício. Sério, apóstolo? Mas então por que eu vou me sacrificar? Porque eu quero agradar a Deus. Não significa que eu vou merecer o troféu. Vocês estão entendendo o meu raciocínio? Porque estamos raciocinando com Paulo. Então quando eles chegavam, os judeus olhavam para outras pessoas e diziam assim, vocês são uma raça que não são eleita não. Vocês não têm aliança. Até Jesus, quando ele disse para aquela mulher, ela chega falando assim, mestre, Senhor, olha, ajuda-me, a minha filha está horrivelmente endemoniada. E ela fica atrás de Jesus, e Jesus nem sequer dá atenção para ela. Quando de repente os apóstolos, que são os discípulos naquele momento, estão irritados, que a mulher faz tempo que está clamando, e Jesus não dá atenção para a mulher, e aí eles olham para Jesus, dá atenção para essa mulher e manda ela embora. A gente já está cansado de ouvir ela gritando aqui. Jesus olha para ela e fala assim, não é lícito pegar o pão dos filhos e dá-lo aos cachorrinhos. Quando eu não entendia a palavra, eu ficava com vontade de bater na mulher.
Porque eu falava, essa mulher pegava o pão dos filhos e dava para os cachorrinhos dela. Tudo bem que Elaine ia dizer assim, eles merecem. Dá pãozinho para os cachorros. Ela era apaixonada pelos cachorrinhos dela. Mas não é isso que Jesus disse. Quem era o cachorrinho da história? Quem era o cachorrinho? Ela. Não, Jesus não disse para ela que ela era o cachorrinho. Disse. Ela era uma gentia. Ela era de um povo que não tinha aliança com Deus. Mas e Jesus, ele está dizendo, eu estou dando pão para os filhos. Quem são os filhos? Os judeus. Eu estou montando um banquete para os meus filhos. E a mulher chega lá nos pés de Jesus, hein? E diz assim, eu posso ser um cachorrinho, mas uma migalhinha do que o Senhor está dando para eles resolve o meu problema. Jesus olha para a mulher e fala assim, vai filha, a tua fé fez você receber esse milagre. Sabe o que ela está dizendo? Eles podem ter banquete, mas não conseguem desfrutar do que eu desfruto de migalhas. Jesus está colocando para os judeus um banquete, eles estão rejeitando. E uma gentia está dizendo o seguinte, eu quero só um pouco da sua atenção. Eu não quero que o senhor vá na minha casa. Eu não quero que o senhor pare nada por causa de mim. Eu só quero que o senhor diga uma palavra. E Jesus fala, essa mulher tem fé. Nós vemos que os próprios discípulos de Cristo, ao se tornarem apóstolos, tirando o apóstolo Paulo, os apóstolos de Cristo, eles crescem com essa mente, vamos pregar para os judeus. Nós somos judeus e é o povo judeu, tanto que Paulo chega uma vez e fala para Pedro, eu vou resistir você na sua cara, mesmo você sendo líder da igreja. Você, quando está com os caras da circuncisão, você é circunciso. Quando você está com os gregos, você não é circunciso. Vira casaca. Assume. Você está dizendo para os gregos que não precisa se circuncidar. Para os judeus você está dizendo, precisa se circuncidar. Se você deixar alguém se circuncidar, você vai invalidar a palavra de Deus. Porque em Cristo todas as coisas se cumpriram, Pedro. É em Cristo que as coisas se cumprem, nós não merecemos. Não são os nossos rituais, não é a gente ter descendência de Abraão, não é a gente ter a lei, não é a gente ter o templo, é a gente ter Cristo na nossa vida. Se nós temos Cristo, nós estamos salvos. Se não temos Cristo, a lei não consegue nos salvar. Ela informa que nós estamos intoxicados, ela informa que nós somos pecadores, mas ela não nos limpa. Jesus não. Ele diz, vai e não peques mais. Jesus, ele diz para nós que o que importa não são as coisas externas. Nós não podemos limpar o exterior, nós temos que limpar o interior, porque ninguém vai colocar vinho novo em odre velho. Ninguém vai pegar uma água boa para colocar num copo sujo. Nós estamos com aparências, mas dentro de nós precisamos limpar. E é isso que Jesus veio falar. Só que a palavra só diz que a gente está sujo. Mas Jesus, com seu sangue, ele nos purifica dos nossos pecados, para diante de Deus nós termos acesso a essa salvação. Mas isso não foi nada nosso, gente. Nós não fizemos nada por merecer. Porque a gente entende que se eu vier na igreja, se eu tocar, se eu cantar, se eu fizer, eu vou merecer. Não merecemos. Essa história de alcançar gentios já está desde o Antigo Testamento. Uma história muito difícil, com muitos pormenores teológicos para discutir, a história de Oséias. Que Deus chama ele e fala, casa-se com uma mulher de prostituições e tenha filho com ela. Só vou resumir porque não dá tempo da gente entrar nisso. Mas ele casa com essa mulher, tem filhos com essa mulher, só que Deus começa a dizer para ele o seguinte, nesse lugar em que não seriam chamados de meu povo, eles serão chamados de meus filhos, porque eu vou adotar eles. Ou seja, o povo de Israel é um povo escolhido, sim,
Todos são israelitas. Sim, mas nem todos têm a aliança de Abraão. Como assim? Aprendemos aqui durante o livro todo. Ele falando, só aquele que acredita em Cristo, que é pela fé, porque Abraão recebeu tudo que recebeu pela fé também, porque nenhum foi merecedor. Então nem gentio nem judeu merece ser salvo. Todos merecem ser vasos de ira. No entanto, Deus decidiu escolher alguns para receberem salvação. E todos aqueles que aceitarem Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador estão justificados e serão vasos de graça e de misericórdia. Quem não aceitar Jesus Cristo, mesmo sendo judeu, mesmo sendo israelita, mesmo tendo aliança, mesmo tendo tudo isso, não será salvo. Por quê? Porque ele é a rocha, ele é a pedra de esquina, porque não é qualquer pedra que dá ângulo. A pedra que dá ângulo, ela é principal. Quando fala que ele é pedra de esquina, é a pedra que dá o ângulo da construção. Amém? Ou seja, dá forma à construção. Só que essa pedra que eles rejeitaram, Deus colocou como pedra principal. Por isso que quando Jesus fala com Pedro, ele diz assim, Pedro, não é você que é a pedra, mas a sua confissão de que eu sou o Filho de Deus é a rocha da edificação da minha igreja, que não será você, eu mesmo edificarei a minha igreja. Não sou eu que edifico a igreja Efrata, não sou eu que edifico a sua vida, é Deus que edifica você, é o Espírito Santo que te edifica como casa espiritual. Por isso eu e você nos tornamos fragmentos de rocha, de uma construção espiritual. Amém? Pedro vai ter entendimento disso depois. Por isso que Jesus, quando ele olha para as pessoas, e as pessoas estão dizendo assim, nós somos filhos de Abraão, nós temos aliança. Jesus pega e olha para eles e fala assim, não se valham disso, porque até dessas pedras Deus pode levantar filhos a Abraão. Que pedra que ele estava falando, gente? Será que é possível virar, parecendo aquele filme do Quarteto Fantástico que tem a coisa, que é um monte de pedra? É isso que Jesus está dizendo? Então que eu vou pegar, Jesus, ele fez um milagre, ele olhou para uma pedra, porque Deus não é incoerente, tá? Ele olhou para uma pedra e disse assim, agora eu decidi fazer de uma pedra meu filho. É isso que Jesus está dizendo? Não. Ele está dizendo de pessoas. Pessoas se tornam pedras vivas. Amém? Pedras vivas na construção de Deus. E quem rejeitou não é construção de Deus. Por quê? Ninguém merece. E por que nós recebemos? Por causa dele. Por causa de Cristo. Aí ele se tornou, como? Alguém que sobe numa cruz é sinônimo de vergonha, é sinônimo de ultraje. Um cara que nasce numa manjedoura, um cara que é pobre, um cara que não tem oferta para sacrificar ao Senhor, porque ele vai ofertar como uma família pobre, pombinhos, um homem misturado à multidão, que você não consegue discernir ele, que ele é diferente dessa multidão, porque ele se veste com a multidão, ele anda com a multidão, ele passa a necessidade com a multidão, ele come do mesmo pão que a multidão come, porque Jesus comeu do milagre que Deus fez. Ele deveria estar aqui conosco. Aquele livro que a gente fala, Os Caçadores de Deus, é tremendo. Os caras estão tudo dentro do culto, dentro da sinagoga fazendo culto, e Jesus entrando com jumentinho na cidade, aquele alvoroço, ramos espalhados, e a multidão gritando, Hosana, 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 bendito que vem em nome do Senhor. Ele sentado sobre um jumentinho para se cumprir a palavra. Eis que vem o teu rei sentado num jumento para entrar por essas portas. E o pessoal lá dentro, os sacerdotes, queimando o sacrifício, adorando a Deus e falando, ó, Hashem, ó, Deus falando, e Deus em Cristo lá fora. Aquela multidão fazendo um barulho, ele sai lá, gente, para com esse barulho. Vocês estão incomodando o nosso culto a Deus.
e o próprio Deus em Cristo andando no meio deles, e eles não viram. Às vezes, infelizmente, nos nossos cultos fazemos a mesma coisa. Jesus de uma maneira simples, falando, agindo e andando, e a gente com a síndrome de Naamã, esperando que um fogo caia do céu, que haja movimento das águas, que haja algo sobrenatural aos nossos olhos, enquanto que a salvação já é uma coisa sobrenatural. Por quê? Homem nenhum pode se salvar, homem nenhum produz a salvação. A salvação é um milagre que Deus faz na vida do homem. Quem entende, dá um glória a Deus. Mas todos os judeus foram rejeitados? Não. Paulo mesmo disse, é nossa a promessa. É nossa. A aliança, a palavra é nossa. Mas o evangelho também é nosso. E a boa nova é que Deus amou o mundo, que entregou Jesus Cristo lá na cruz por nós. Nessa boa nova a gente não quer, então a gente não tem boa nova. Porque a única boa nova que tem é que Deus se compadeceu. Foi a boa nova que os anjos trouxeram aos pastores em Belém? Hoje não é Natal, mas a gente está pregando de Natal. Hoje vos nasceu o Salvador. O que foi que o anjo disse? Que quem seria Jesus? Emanuel, Deus conosco, em Cristo. Se a gente procurar no Antigo Testamento, nós vemos várias manifestações de Deus e vamos ver Deus ali por trás da cortina. Mas parece que no Novo, parece não, é isso que acontece no Novo Testamento. Deus abre a cortina e fala, eu estou aqui. Eu estou aqui. E Jesus está ali andando com eles e pergunta, Jesus, mas mostra-nos o Pai. Saber que o Senhor é profeta, o Senhor fala que é filho, mas a gente quer conhecer o Pai. Aí o filho diz assim, eu e o Pai somos um. Quem me vê a mim, vê o Pai. Vocês olharem para mim, vê o meu caráter, vê o amor que eu tenho por vocês, como eu me importo com vocês, como eu curo aquele que está enfermo, como eu abro os olhos daquele que está cego, como eu perdoo pecados. Só Deus pode perdoar pecados. Eu sou Deus. Só Deus pode ser adorado. Eu sou Deus. E quantas vezes na história da igreja se levantaram homens contra a divindade de Cristo, mas Cristo mesmo disse, eu sou Deus. Se ele não fosse divino, ele não teria como salvar, porque se ele é homem, ele precisa de um sacrifício para perdoar ele também. Então Deus se fez homem em Cristo, e Cristo manifestou Deus aos homens. O que é o intercessor, senão aquele que coloca a mão nos ombros de Deus e a mão nos ombros do homem e diz assim, agora vocês podem ficar em paz. Ele é o mediador para que Deus não nos destrua e nos perdoe dos nossos pecados. É nele. Não, mas a gente tem a lei, a gente tem a Bíblia. Não, você tem informações. Você precisa ter relacionamento com essas informações, ou melhor, ter relacionamento com quem falou essas coisas. Moisés, vou trazer a memória, Moisés ele pega, Deus fala para ele assim, Moisés vai para o Egito, você tem que ir para o Egito e libertar meu povo. Moisés vai lá correndo e fala, tá bom, eu vou. Deus no meio do caminho, breca ele, você não pode fazer as coisas sem antes ter relacionamento comigo, Moisés. Primeiro relacionamento comigo, depois minha obra. Deus não quer que você seja um servo que simplesmente vai lá e faz as coisas. Deus ele quer que você se relacione com ele antes de você se relacionar com a obra. Deus ele não quer que você ore na carne, Deus quer que você ore no Espírito. Como que a gente ora no Espírito, apóstolo? Que a gente vai ficar possuído? Não, não é isso. Você vai ser inspirado. Como é que eu consigo viver a vontade de Deus e conquistar todas as coisas? É quando a gente aprende a orar a palavra. Pedireis tudo o que quiserdes em meu nome e vocês receberão. Não é assim que a palavra de Deus diz? Mas nós não vamos pedir o que a gente quer. A gente vai pedir influenciado pelo Espírito.
Espírito Santo de Deus. E a coisa que mais o pecador quer é ser redimido dos seus pecados e obter esta salvação na pessoa de Jesus Cristo, até que chegue o dia da glorificação, aonde receberemos novo corpo, novos céus, nova terra, tudo será diferente. É isso que a gente mais quer, e as outras coisas não serão acrescentadas. É o que a gente mais quer. Pedro, ele tem uma visão do que nós nos tornamos, e eu quero ler com você. Abre aí em Pedro, no livro de Pedro. Primeiro livro de carta de Pedro, capítulo 2, versículo de número 1. Apóstolo, ok, eu acho que você entendeu. Amém? Não vou nem perguntar se você entendeu, para você não dizer assim, vou dizer amém, vai ficar chato, né? Mas espero que você tenha entendido. Se você não entendeu, leia o livro Discipulado, que você vai ver que tem tudo isso daí lá. Só que é o livro inteiro, para você entender tudo isso. Eu estou resumindo um montão de coisa. Aquele livro que eu escrevi, Discipulado. Olha o que é ser salvo e ter se encontrado com Jesus Cristo. Capítulo 2, versículo 1 vai dizer assim, ó: despojando-vos, portanto, de toda maldade, dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências. Ou seja, eu arranco uma veste velha, jogo fora, amém? Agora eu tenho um novo desejo. Eu quero leitinho. Eu quero como uma criança tetê, amém? Só que esse leite aqui é tão caro que nem o açaí, nem sonda, nem um supermercado vende ele. E ele é caríssimo. Mas ele pode ser obtido de graça. Não de graça sem preço algum, mas pela graça de Deus, o favor que a gente não merece. De graça não é tipo assim, tá de graça. Não. Foi pago um preço, mas não foi por nós. O preço foi pago por Cristo. Para que quando nós viemos nos despojar de uma velha criatura, agora nascermos de Deus como crianças novamente nascidas, o que a gente deve fazer? Desejar ardentemente, eu quero muito, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual. Por quê? Para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Eu quero me alimentar com o alimento que vem do céu, para que eu fique fortinho. Amém? Diga assim, ficar fortinho. Amém? Diz assim, ó: se é que tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Deus é bom? Amém? Chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Por isso está escrito, está na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para aqueles que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Pedra de tropeço e rocha de ofensa, são esses os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, diga assim, eu, porém, sou raça eleita, sacerdócio real, uma nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim, com o objetivo de proclamar as virtudes daquele que me chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Diga assim, eu tenho uma responsabilidade: pregar a palavra.
Ah, mas eu não sou pastor. Eu não estou perguntando se é pastor, eu estou falando se você é uma pedra viva. Se você é uma rocha, um pedaço de rocha na construção, se você é casa espiritual, você precisa contar isso para todo mundo. Você saiu da prisão e tem que contar para todo mundo como ser liberto. Quem está entendendo, dá um glória a Deus. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Agora não é mais o povo de Israel somente. Nós somos o novo Israel de Deus hoje. A igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Você não é órfão. Você não tem somente um Deus, você tem um Pai que cuida, que Ele é o teu Pai, que você é filho, você foi adotado em Cristo Jesus, você é rocha em Cristo, você é casa espiritual, e tudo isso por causa de Jesus. E Ele diz: eu vou dar a minha vida por vocês. Isaías pergunta: quem deu crédito à nossa pregação? Ele foi subindo como renovo diante de Deus. Muitos o desprezaram. No entanto, ele levou sobre si todas as nossas dores, e o castigo que nos traz a paz, o castigo estava sobre ele, e a paz estava sobre quem? O castigo estava sobre Jesus, e a paz estava sobre quem? Sobre nós. Imagine, gente, insuportável. Não somente o chicote, não somente o vinagre, não somente uma coroa de espinhos, não somente o madeiro, que já é muita coisa, não somente o desprezo e a chacota com uma vara batendo na cabeça de Jesus, dizendo: vai lá, rei, uma coroa de espinhos do deserto, que não é espinho pequenininho, não. Mais do que isso, toda essa ira de Deus, a ira que eu e você não sentimos, e em nome de Jesus, nós não sentiremos, amém? Nós não sentiremos essa ira. Alguém sentiu no nosso lugar. Ele disse: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Mas não é o cálice do chicote, não é o cálice da cruz, não é o cálice de ser envergonhado, de ser exposto à nudez diante das pessoas, não é isso. Então o que é, apóstolo? É experimentar uma coisa que ele não precisava experimentar. Se já não bastasse a dor da comunhão que não estava existindo como existia um dia. Agora, para piorar, Deus pega toda essa ira, que em nome de Jesus nós não sentiremos, e descarrega tudo em Jesus. E Ele fez Jesus enfermar, ficar doente, debilitado, sentiu a ira de Deus. Deus meu, por que me abandonaste? Foi a única vez que Jesus disse: eu estou sozinho. Porque o pecado da humanidade sobre Jesus apartou o Pai por um momento. Quando aquele sangue é vertido, e Ele diz: está consumado. O que é que está consumado? A tua vontade, Pai. O perdão dos pecados dos meus irmãos. Eu entrego em tuas mãos o meu espírito. Quando Jesus diz isso, lá no templo acontece um terremoto. As cortinas espessas do templo se rasgam. Jesus fez Deus fazer assim, ó.
ao terceiro dia eu te ressuscito. E você vive eternamente comigo. Mas a sua morte, como um grão de trigo que morre, muitos hão de nascer. Jesus diz: Pai, está satisfeito? Filho, eu sempre tive prazer em você. Você é o passaporte da humanidade. Aí os discípulos saem pregando, gente, é isso aí, ó. Vocês estão entendendo? O que a gente não conseguia, ele conseguiu. Ele é o Cordeiro de Deus que estava preparado e morto desde a fundação do mundo. Na mente de Deus, no conhecimento de Deus, Jesus já estava morto, nós já estávamos perdoados e nos tornamos filhos dele. Isso é tremendo, irmão. Não precisa mais nada. Ele me salvou. E por isso, todas as vezes, todos os meses, nós nos colocamos de pé. Se coloquem de pé. E celebramos a morte de Cristo. Eu quero provas. Você não tem? Apóstolo, você não tem aí Jesus com um furo na mão para me mostrar? Não tem. Você não tem alguma veste, um santo sudário para me mostrar? E que prove que seja verdade? Provado com carbono 16 lá para provar? Não tem. A gruta que Jesus foi colocado? Não tem. Uma foto dele crucificado? Também não tem. Eu só tenho uma coisa para dizer: fé. Eu creio em tudo que preguei. Por isso, nós tomamos da ceia e anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. Você falha, mas a certeza da minha salvação não está em mim. A certeza da minha salvação está em Cristo. Ah, isso me dá direito de fazer o que eu quiser? Jamais. Por ser salvo e ter provado que Deus é bom, eu me despojei de um velho homem e me revisto de um novo homem que é nascido para a vontade de Deus. Amém? É tanta coisa teológica para a gente explicar, mas espero que vocês tenham entendido. E eu quero tomar a ceia com vocês. Eu falo que peço perdão a Deus, que não seja um pecado. Mas esse momento era para a gente desfrutar com muito mais tranquilidade ainda. A gente corre tentando fazer dentro do horário. Mas eu não posso deixar de pregar uma verdade dessa e correr e vomitar aqui as coisas para você sair daqui sem consciência espiritual. Desde o dia que você entendeu o que é salvação, você jamais perderá ela, se você entender o que é ser salvo. Se você não entender o que é ser salvo, você pode se enganar achando que tem, e como você pode se enganar pensando que perde. Aí você não vive plenitude, você fica preocupado: Deus vai me matar. Ai, se Deus me pega na esquina, Ele me mata, eu vou para o inferno. Será que eu vou para o inferno? Será que eu vou para o céu? Eu não sei não, hein, Simão, se eu vou, não vou. Você tem certeza da sua salvação? Ah, não sei, ontem eu tinha. Hoje eu dei uma bica ali naquela pedra e ó, meu Deus do céu, o cara me deu uma fechada na rua. Acho que eu não tenho não. Por quê? Não tem fruto do Espírito não, porque eu perdi a paciência, eu xinguei. Eu não vou viver assim. Senhor, miserável homem que sou, a tua palavra me condenou. Não tenho esse fruto do Espírito. Eu preciso. O que eu posso fazer, Senhor? Arrepende-se e não peques mais. Senhor, mas eu tenho medo de pecar. Eu tenho medo. Tenha temor. Porque se viermos a pecar e tivermos um coração guiado pelo Espírito, Jesus, Ele está diante do Pai intercedendo, e o Espírito Santo te convence do pecado. Se arrepende. Ah, mas vão me acusar. Deixa eu te contar uma coisa, não sei se você sabia. Ninguém é dono do céu. Quem tentará alguma acusação contra você? Há um monte de gente.
quem é que pode me condenar? E o que ele fez? Me perdoou. Então ele é o dono do céu. É com ele que nós precisamos nos preocupar. A gente não precisa se preocupar com o que vê ou deixa de ver. Ai, se verem é um grande pecado. Antes das pessoas verem, quem viu foi quem? Deus. Não fiquemos com medo de consequências, fiquemos com medo de ferir a santidade de Deus. Você tem essa consciência? Analise o seu coração. É uma palavra que diz que você deve fazer a vontade de Deus, porque você é salvo para isso. As minhas ações, elas revelam a salvação na minha vida. Mas não são as minhas obras que me salvam, elas só mostram se eu fui salvo. O quanto eu me arrependo, o quanto eu tenho um coração submisso a Deus e tenho condições de pedir perdão, de liberar perdão, de amar, de copiar Jesus. Para mim, eu tenho que o maior sinal de uma pessoa batizada pelo Espírito Santo, de uma pessoa salva, não é quantas línguas estranhas ela fala, não é quantos dons ela tem, nada disso. E Jesus mesmo disse que esses homens aí, ele não disse para esses homens que, não, vocês nunca fizeram nada, não, vocês nunca foram usados, tudo balela, é mentira. Não, ele disse, eu não tenho parte com vocês. Por quê? Vocês praticam a iniquidade. Iniquidade é tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus, e você faz e fica de boa com aquilo que você faz. Quando a gente está nessa situação de insensibilidade, a gente precisa falar, Deus, continua falando comigo. Não desiste de mim, porque se Deus está falando hoje com a gente, está falando comigo, está falando com você, é porque você é filho, Ele não desistiu de você. Ele quer te salvar. Ele não quer te condenar, Ele quer te salvar.